Josué 21. As cidades dos levitas. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim eles deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá e os seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Elon e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes filhos de Arão foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Goiã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes,
e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amot-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari aos demais levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dimná e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quidemote e os seus arrabaldes, Mefate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada uma com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e a habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhe nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu.